Bom, no vídeo 6, que é o penúltimo da série, nós vamos ver como é que eu abordaria esse projeto, vamos dizer, considerado complexo, numa abordagem de TOC, de Teoria das Restrições, de uma forma simples, né? Então vamos lá, vamos transformando a complexidade em simplicidade. Esse foi o grande objetivo. Eu enfatizo que a simplicidade está na forma de abordagem, né? Muitas vezes um problema é muito complicado para uma pessoa, ela comenta com outra e mas seu problema é fácil de resolver, porque ela está vendo uma outra abordagem, né? E agora nós vamos ver isso dentro do projeto XYZ que nós acabamos de ver no vídeo anterior. Mas vamos fazer uma pequena recapitulação aqui, recapitulando. Gerenciamento pelas metas. Nós temos 5 metas, né? Primeiro são processos, nós vamos, sendo que cada meta dessa tem seus processos, né? E aí eu vou poder fazer um fluxo. Então eu faço os meus processos e gero um fluxo dentro desse conceito, né? Dessas 5 metas. Aí eu vou fazer um cronograma, que é aquele cronograma que nós mostramos. Se eu fizer atividade, ela vai se abrir lá em cima e eu vou desdobrar aqui em atividades. Numa obra comum é feito assim, né? Numa obra real. Aqui nós vamos tirar fora as atividades. Eu tenho que ter uma data de avanço, que é o dia que eu estou fazendo isso. Normalmente isso é feito semanalmente. Vamos dizer, esse painel teria uma visão semanal. Eu vou quantificar o avanço relativo, que é em cada ponto desse aqui. Se fosse atividades, aqui tem 12 pontos. Se fosse atividade, aqui talvez tivéssemos 400. Mas isso, um programa de computador faz isso muito fácil, né? Não tem muito mistério, não. O meu previsto é o somatório do meu cronograma até o DA. Por exemplo, neste caso aqui, o somatório do cronograma aqui é 100, que já terminou, né? Esse aqui eu tenho que calcular, é a função do dia que está aqui. Depois eu pego o meu real, que eu vou lá e meço o que está feito de avanço físico, até a data DA, e divido um pelo outro. Aqui tem um pequeno problema, que é o seguinte, é margem de erro. Eu admiti uma margem de erro de 2%, porque às vezes ele dá 99, 101, e eu observei na prática que entre 98 e 2% para baixo, para cima de 100, o processo está praticamente em dia, não é comprometedor. Se você estiver na faixa de 95, ele já é comprometedor. É uma coisa interessante, mas foi da vivência que pude observar isso. Eu vou dar um exemplo de cálculo do A, que é a fabricação do equipamento XYZ, que é o processo 4. Mas isso vai ser em seguida. Bom, agora, quantidade de itens de avanço. No livro, eu optei por fazer avanço de grupo de atividades. Então, aqui, é isso aqui. Eu faço um avanço de processo considerando um grupo de atividades, dando peso para cada atividade. É uma forma mais fácil de fazer. Ela não é tão certa como se eu fizesse só por atividade. Por quê? Porque eu teria que fazer aqui neste exemplo, se eu fosse fazer avanço por atividade, eu teria que fazer na ordem de 420. É muita coisa para um exemplo dentro de um livro. Então eu optei por ficar só em processo e grupo de atividades, que eu vou depois mostrar um exemplo. Então eu vou qualificar, depois de feitas essas contas todas, e vou fazer meu plano de ação. A qualificação já sai com o plano de ação pronto. Então eu tenho meu plano gerencial, né, que nós paramos na última vez, e o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar isso aqui e lembrar que este plano aqui é esse plano gerencial aqui, das 5 metas. Né? Então vamos ver. Primeira coisa que eu tenho que fazer é quantificar o real sobre o P no dia que eu estou dando o avanço. Então, no caso aqui é dia 15 de junho. Né? E aí eu obtenho, então, o meu painel iluminado com os avanços. Eu vou mostrar um exemplo de como é que é feito isso, como é que eu obtive esse A,
considerando um avanço por grupo de atividades. Né? Bom, então nós vamos fazer um exemplo, que é o processo 4, fabricação de equipamento XYZ. Então eu tenho aqui alguns dados, né? A data de início, que é dia 1º de março, e termina dia 30 de junho. Está aqui o meu cronograma. Isso são 122 dias. Né? Está aqui, a diferença das datas dão 122 dias. A data do meu avanço é aqui, dia 15 de junho. Então eu estou no 107º dia. Eu dividindo um pelo outro, eu obtenho qual seria o avanço planejado teórico nesta data. Eu deveria estar com 88% pronto. Eu estou quase no final, né? Bom, agora eu vou pegar aquele meu processo, que é a fabricação, e vou detalhar ele em nível de grupo de atividades. Então, o primeiro grupo que eu considerei foi o contrato da fabricação. Porque eu vou receber um projeto da engenharia, eu sou do procurement, eu sou da área de suprimento. Eu vou contratar uma empresa para fazer esse equipamento. E eu vou ter que licitar esse equipamento, né? Talvez com 3, 4, 5 empresas, fazer convites. E eu então tenho um período que eu vou ter que fazer um contrato. Aí eu tenho várias atividades envolvidas aí. E eu vou considerar esse grupo de atividades na hora de eu fazer a ponderação de avanço. Eu vou fazer isso para fabricação de estrutura metálica, pré-montagem de tubulação, pré-montagem elétrica, pintura primeira demão, comissionamento preliminar, transporte marítimo e rodoviário, se for o caso, né? Eu não sei. Bom, vamos ver aqui. Esse equipamento, ele tem que ser dividido. Ele não pode ser inteiro, porque primeiro, talvez eu não vou conseguir colocar ele dentro de um porão de navio, e outra, também não vou conseguir fazer um transporte rodoviário de uma coisa assustadoramente grande. Então foi decidido que ele vai ser dividido em 4, por exemplo. Então aí, neste caso, eu teria fabricação de estrutura metálica, módulo 1, módulo 2, módulo 3, aí aumentaria bastante isso aqui. Mas no caso aqui nós vamos ficar como se fosse um equipamento que cabe dentro do navio e depois ele cabe numa carreta que vai para a obra e vai para o site dessa forma, de uma vez só. Bom, o que eu faço? Eu ponho pesos aqui. Por exemplo, contrato de fabricação vale 5% desse conjunto todo da fabricação do equipamento. Fabricação da estrutura metálica vale 25%, pré-montagem 15%, pré-montagem de tubulação 15%, pré-montagem elétrica 15%, pintura, primeira demão, a segunda vai ser dada na obra. E comissionamento 10%, e transporte marítimo rodoviário 10%, por exemplo. Então, essa soma aqui tem que dar 100%. Essa foi uma forma em que eu dividi o meu grupo de atividades. Se eu fosse pegar atividades aqui, eu teria, em vez de 8, eu teria umas 50, né? Bom, o segundo passo, eu vou dar o avanço real, naquele dia, né? No dia 16 aqui, né? Aliás, dia 15 do 6. Fabricação, já fiz. Estrutura metálica, o fornecedor me informou, já está pronto. A pré-montagem está pronto, está pronto. Pré-montagem elétrica, ela está num nível aí de 95% pronto. A pintura primeiro de mão está 90%, comissionamento preliminar 90%, transporte 0%, ainda não fiz o transporte. Quando eu faço esse cálculo, eu vou obter a média ponderada e, evidentemente, eu vou obter meu avanço médio real ponderado. E deu 88%. Isso no livro é feito em Excel, foi uma forma bem fácil de fazer esse negócio. Agora vamos examinar um negócio aqui. Aqui eu tenho um dado, que é o nome do processo, né? É um dado. Aqui eu tenho 6 dados, olha. Eu tenho a data de início e data final, e tenho a duração, 3 dados. Eu tenho a data do avanço, 4º dado. Eu tenho a diferença do início até a data que eu estou avançando, dando um avanço. Então eu tenho o 5º dado. E eu tenho um avanço planejado, que é a divisão de um por outro, eu tenho o 6º dado. Então eu tenho 6 dados aqui. Aqui eu tenho 34 dados. Por quê? Eu tenho 8 dados aqui. Cada um deles tem 8 dados. Aqui tem 8 dados, que é meus avanços. E aqui tem meu cálculo ponderado, que são 8. Então 8 vezes 4, 32.
mais um dado aqui, isso aqui tem que ser 100, se não for 100 está errado. Então eu tenho 33 dados. E tem essa soma aqui, 34 dados. Então olha só, eu tenho aqui um dado, mais 6, mais 40, mais 34. Eu tenho 41 dados aqui, para quê? São dados. Se eu falar, a pré-montagem está aqui, está 95% pronto. Mas e daí? Eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso de todos esses dados para chegar nesta conclusão aqui. Que neste dia aqui, se eu dividir 88 por 88 vai dar 100. No caso deu 101 e eu não quis mudar, porque é um Excel, ele usa casas decimais, então ele deu um valor maior. Então, veja, peguei 41 dados para obter uma única informação. Essa sim é uma informação que eu tomo decisão. Essa eu tomo. Eu já sei que isso aqui tem dia. Eu estou tranquilo já com isso aqui. Neste momento, no dia 15 de junho, eu estou tranquilo com essa informação. Aí, quantos dados eu tenho aqui? Eu tenho 12 processos. Aqui eu tinha 41 dados. Se eu falar que todos têm 41, eu vou ter aqui 492 dados, que é a multiplicação disso aqui. E eu tenho o posicionamento relativo. Esse depende desse, esse depende desse, esse depende desse, esse depende desse. Então eu tenho uma PA de razão 1, onde o primeiro termo, A1, é 1, e o último termo é 12, que é o meu último processo. Como é que é a soma de uma PA? Eu somo o primeiro com o último termo, multiplico pelo número de termos, que são 12, e divido por 2, né? Forma de Gauss. Né? Eu vou obter 78. Mas eu tenho mais um aqui, porque este aqui também depende desse, então eu tenho mais um aqui. E este aqui depende do gargalo, então tem mais uma aqui, que é o evento. Então eu tenho 572 dados. Agora veja só, eu tenho 572 dados e tenho 14 informações. Eu tenho 13 informações, que são essas 12 mais essa aqui. E tem uma que é o painel em si. Então tem 14 informações. O que eu consegui fazer aqui? Trazer uma coisa altamente complexa para uma coisa altamente simples. Quando eu abro isso aí, eu já sei o que está acontecendo naquele dia. Amanhã pode ser diferente, pode ser até pior, ou pode ser melhor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou agora qualificar o meu painel. De cara eu falo, esses três aqui eu não quero nem saber que isso aí é futuro, é zero. Porque como eles estão em zero, é porque eu ainda não atingi eles ainda. Eles estão programados lá na frente. Esses dois aqui eu esqueço eles também, porque eles estão em dia, não vou me preocupar com isso. E eu tenho uns aqui que estão adiantados, também no momento eu não vou preocupar. O que vai ser minha preocupação? Vai ser o gargalo, que está abaixo de 98. E é o primeiro do fluxo. E ele significa a situação do proprietário. Se aqui fosse o último dia do ano e tivesse assim, eu poderia dizer assim, o proprietário fala assim, como é que está o meu, eu consigo operar amanhã? Está atrasado, está com 95, está faltando alguma coisa. Mas o que é que está faltando? Está faltando terminar o paisagismo, o resto está tudo pronto. Paisagismo, a pavimentação, a guarita do guarda, da segurança, mas são coisas que não me impedem de operar. Então eu poderia operar. Se fosse alguma coisa intrínseca da operação, por exemplo, uma válvula de entrada de gás, que é um negócio fundamental para poder operar as turbinas, aí sim, aí eu estaria realmente no sal. Essa válvula, por exemplo, ela é muito pequena em termos de valor. Por exemplo, num contrato aí de 200 milhões de dólares, ela custa 50 mil dólares, não é nada, uma porcaria, uma mixaria. Mas ela não vai permitir que o proprietário opere no dia 1º de janeiro. O que significa isso? Significa que você vai ter que pagar uma multa. E prepara, porque você está num fast track, não é PC fast track, e geralmente essas multas são muito altas. Então, você tem que resolver o que está acontecendo aqui, fazer um planinho de ação, aqui, o que está... Aí eu abro ele e vejo. Esse projeto está atrasado, esse projeto aqui está atrasado, esse aqui está até adiantado, mas não me adianta nada.
e eu vejo o que é e faço vou montando meu planinho. Em alguns casos, eu tive reuniões que quando a gente olhava, eu pegava dentro da sala de reunião, pegava o telefone, alguém ligava lá para o dono da empresa, lá do fornecedor, ou o dono da empresa de engenharia, e falou, ó, você tem um problema aqui cabeludo, você está atrasado nisso aqui, não pode de jeito nenhum, porque é uma coisa muito urgente. E você põe todos os pares da equipe, né, na conversa também, né, para cada um explicar as suas dificuldades. Então, aqui eu vejo o que está me impactando, por que está atrasado aí, se isso está me prejudicando ou não. Mesma coisa aqui no suprimento. Bom, resolvido isso, já montei, já fiz a minha lista de prioridades. Eu vou agora analisar isso aqui. Como a montagem é um item muito importante, eu vou ver por que eu estou adiantado na montagem. Isso me interessou. Por quê? Porque a montagem não era nem para estar fazendo, eu já estou com 112. A primeira pergunta, o cronograma está certo? Você não podia começar essa montagem antes? Tem que saber o que está acontecendo, não é? Pode ser erro. Eu estou com muito recurso aí, está sobrando recurso. Eu estou perdendo, gastando dinheiro à toa aí, eu estou afetando a despesa operacional e estou prejudicando o meu ganho. Como que está funcionando isso? Aí eu venho para cá, resolvi isso aqui, eu venho para cá, aqui está com 110. Aí eu descubro que o ar-condicionado foi entrega antecipada de 4 meses. Aí o dono do Procure-me, que está aqui, né, ele vai explicar. Olha, o camarada me ligou lá, o fabricante do sistema de ar-condicionado, é um sistema muito grande, e disse que houve um rompimento de contrato lá, que o material, ele está com o equipamento disponível e ele pode antecipar a entrega. Ah, é? Ele pode antecipar a entrega? E onde é que vai guardar isso? Aí vem os questionamentos. E onde que vai guardar isso? Não, eu tenho um espaço no almoxarifado, dá para guardar. Pô, mas vai ficar 4 meses lá e se começar a estragar? Ah, já combinei com ele, ele vai fazer revisões periódicas de manutenção, de 15 em 15 dias, ele vem, abre as caixas, examina tudo. Tem alguns equipamentos mais sensíveis que tem sensor de umidade na porta, do lado de fora, para a gente poder ver como é que está a umidade lá dentro, e coisa desse tipo, a preservação ok. Bom, e a garantia, e o pagamento? Ele queria que a gente pagasse antes. Aí fizemos uma consulta no fluxo de caixa lá, não dá. Porque o pagamento dele seria daqui a 4 meses, 4 prestações para fechar em 4 meses. Ele está querendo receber tudo agora, não é possível. Mas eu falei com ele que uma parte dá para antecipar, mas vai ficar para o final, grande parte do pagamento que falta. Ok? Tá ok. E o problema da garantia? Se ele vai entregar agora, ele já vai começar a cobrar a garantia? Não, já acertamos. Informa, inclusive, numa ata de reunião, a garantia só começa a partir da data que foi combinada a entrega daqui a 4 meses. E, inclusive, ela vai ser estendida. Então, ótimo, então o problema está resolvido. Não é? Essas perguntas não afetou a DO, não prejudicou o ganho, porque foram esclarecidos esses ajustes, pagamento, guarda, preservação e garantia. São coisas que tem que tomar cuidado, né? Este aqui não tem muito problema, talvez seja uma lista de projetos que tem que ficar pronto, antecipou, então deu um positivo, não tem grande repercussão. E a venda aqui, como ele paga uma vez por mês, e você está no meio do mês, então você nunca vai conseguir um 100, só no final do mês, quando tem o pagamento. Então deu 103, mas ele está em dia, não tem problema nenhum, ok? Então fechei aqui, fechamos aqui. E agora nós vamos executar o nosso plano de ação desse painel. Semana que vem ele pode estar diferente, né? Avanço físico de projeto geralmente são feitos de 15 em 15 dias e de uma fabricação de equipamento desse porte de mês em mês para fazer o avanço, né? E o resto é avanço diário, né? 7 horas da manhã você fecha o avanço, 9 horas você está com o painel iluminado. O objetivo é esse, é manter a curva S do projeto, né? A fonte aqui é o MS Project, no 24º mês, que é o forecast, que é o previsto, o azul, e o real aqui está em vermelho. Isso é do MS Project, sai dele. Recapitulando as lucratividades possíveis, em um projeto de engenharia, execução no prazo, você vai obter a tua lucratividade ou até maior. Se eu recupera, você perde um pouquinho, rápido, né? Recuperação imediata. Se você deixar para depois, você está no sal.
Se o cliente for responsável, o proprietário, e ele indenizar, ok. Se ele deixar para depois, vai pagar mais caro. Nós concluímos esse, eu agradeço. E o próximo, para concluir, é o portfólio de projetos em casos de públicos e ou privados. Qualquer dúvida, meu telefone está aí, meu e-mail está aí. Muito obrigado.